Olá, poderosa! Estamos iniciando mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast. Hoje é o episódio de número 43 e a gente está aqui com a Emereciane Areleão. Ela é médica e vai falar aqui nesse primeiro episódio do mês de outubro sobre a experiência que ela teve ao receber a notícia que estava com câncer de mama. Então, esse episódio vai ser muito interessante, muito importante para você que está aí, que tem alguma pessoa da família, ou um amigo, ou você mesmo que está passando por essa situação agora. Fica aqui com a gente, aproveita, deixa o seu like, já vai compartilhando com outras pessoas, porque a gente vai conversar coisas muito importantes que ajudam aí quem está do outro lado a seguir em frente, com a cabeça erguida, com fé, e para ultrapassar, né, mais esse desafio que a vida está colocando aí, né, na sua jornada. Sejam muito bem-vindas e seja muito bem-vinda, Emereciane. É com muito prazer e alegria, né, que a gente está aqui de novo conversando, hoje com outro tema, falando um pouco dessa experiência que você passou. E como médica, eu acredito que ainda foi mais impactante ainda, né? E aí fique à vontade para conversar com a gente e dizer, sabe, de tudo aqui. Vamos bater um papo de colegas, né, de amigas. E eu vou te perguntar primeiro, logo assim, como é que foi, né, quando você recebeu a notícia? Como foi o impacto? Que emoção você sentiu? Qual foi o primeiro pensamento que veio na cabeça? Conta pra gente. Francisca Carmel, eu tenho que agradecer muito, né, a oportunidade de dividir a minha história. Eu sou uma sobrevivente do câncer de mama, né, de uma doença agressiva, né, dolorosa, mas sou sobrevivente. Ainda estou no processo de cura, porque tem que ser 5 anos, né? Uhum. Eu já estou com 4 anos do diagnóstico da doença, então ainda estou no processo de cura. Tomo minha medicação, meu quimioterápico diariamente. E para mim, assim, é um prazer, né, dividir essa história. Poxa, quando a gente tem uma história diferente, uma história que de sucesso, de uma certa forma, né, em relação à doença, por que não dividir, né? Verdade. Eu sempre falo que quanto mais a gente compartilha o bem, maior a gente se torna. Então, para mim, é um prazer estar aqui com você. Bom, receber o diagnóstico de câncer de mama não é fácil para ninguém, né? Eu digo sempre que foi uma sentença de morte, porque naquele primeiro momento, até como médica mesmo, esposa de mastologista, que minha esposa é mastologista, vendo, assim, discutindo com ele várias histórias, né, dos pacientes. Naquele momento, eu não era mais nem médica, nem mulher, eu era uma paciente. Sim. Inclusive dele também. E eu me lembro que eu estava numa reunião de negócios, né, e ele recebeu uma mensagem da colega, já a patologista, e a gente estava esperando aquela mensagem, aquela mensagem dela. Na hora que ele recebeu a mensagem, que ele olhou para mim, eu já sabia que a gente estava dentro de uma situação muito complexa, né? Muito difícil. Então, para mim, foi assim um choque. Um choque. Eu senti que ali como se estivesse despedaçando. Porque eu estava inteira, né? 49 anos na época de idade. Com uma vida bem próspera, né? Empresa próspera, a minha vida pessoal próspera, minhas filhas já na faculdade, tinha uma que estava no 3º ano ainda. Então, assim, foi muito difícil, muito difícil. É como se você tivesse hoje bem e daqui a pouco... De uma hora para outra, né? Muda tudo. Muda tudo. É impressionante essa rodada de chave e o que você vai fazer com aquilo ali, né? Pois é, a questão é essa. Quando alguém recebe uma notícia muito impactante, e aí por isso que eu acredito muito, e a gente vai conversar hoje aqui, nessa questão de trabalhar nosso emocional, né, nosso espiritual, para ver se minimiza, porque de qualquer forma, né, independente, eu acho, de qualquer cuidado que a gente tenha com a própria saúde ou com nossa mente, nosso espírito, não é fácil. E Deus, assim, nesse momento, a gente... Tem pessoas que se zangam com Deus, tem pessoas que se apegam com Deus, né? Então, assim, é algo mesmo muito complexo que eu acredito que é importante a gente dividir, porque pode aí do outro lado agora, assistindo a gente, ter uma pessoa que acabou de receber essa notícia, né? E aí entender que, como você já falou um pouco comigo, e eu também conheço muito essa frase, tudo passa, né?
Tudo passa. Porque naquele momento lá, né, eu tinha que tomar uma decisão, né? E aquela decisão que eu tomasse ia me ajudar a seguir ou não, né? Ou da melhor forma possível. Seguir da melhor forma possível. Então, assim, a decisão que eu escolhi foi levantar a cabeça, né? Na hora eu falei para o meu esposo, ele inclusive perguntou para mim, e aí? Eu falei, e aí? Vamos resolver isso aqui. Rápido. Né? O mais rápido que a gente puder. Porque, assim, a minha vida não depende só de mim. Né? A gente não pode ser... tem que ser egoísta no sentido de eu vou me cuidar agora, sou eu e por mim e para mim. Mas, ao mesmo tempo, você tem que entender que as pessoas que vivem ao seu redor, sua família, seus filhos, seus pais, seus irmãos, seus primos, sobrinhos, as pessoas que trabalham na sua empresa que dependem de você também, elas precisam você inteira. Verdade. Né? E isso foi importante até para me fortalecer e tomar a decisão de evitar negação, evitar vitimismo, de queixa. Não, vamos embora. Vamos tratar isso aqui. Eu sou forte o suficiente para aguentar essa pancada. Não vai ser mais uma. E é bem interessante. Hoje mesmo eu estava lendo, eu gosto muito de ler livros que ajudam a gente a fortalecer a mente, né? E tem não sei se você já chegou a ler, um livro do Neville Goddard. Esqueci agora o título. Ele é bem grosso, assim, antigo, é um livro antigo. Exatamente essa coisa do que a gente declara pra gente. Você falou assim, eu sou forte, eu vou aguentar o tranco. Isso. Então, é muito importante, né? Você que está aí do outro lado agora, embora esteja triste, né? Às vezes a gente... Lógico que a gente fica triste. Mas trabalhar, entender esse poder que eu falo aqui, né? Elas têm poder, esse poder interior que a gente tem de conseguir superar. Não é fácil, mas a gente vai lá atrás de quem pode ajudar a gente. É o resgate, né? É o resgate do que você se construiu a vida inteira. Isso. Porque, como ser humano, eu falo sempre em construção mesmo. Verdade. Isso foi o que me ajudou, né? Porque, assim, tudo que eu falava, tudo que eu fazia, tudo que eu construí, tudo que eu pude olhar para trás, me fortaleceu muito. Né? A gente leva uma vida que, se a gente não se construir, não levar a sério essa questão da construção, é muito complicado lá na frente. Eu sempre falo o seguinte, que a gente tem um valor como pessoa, como ser humano, sei lá, de 0 a 10. Né? Então, quanto maior seu valor como ser humano, o problema ele fica pequeno dependendo do seu número. Se você é uma pessoa 10, 8, construída neste número, um problema, para ser muito grande para você, tem que ser um problema tão grande quanto você. Então, você é 10 como pessoa, um problema para ser grande tem que ser 10. Um problema grande, do meu ponto de vista, é a morte. E nem é problema, né? Na verdade, depende de como você encara, né? Mas, como você está tão construído, que uma doença, mesmo grave, dependendo do seu nível de construção de ser humano, não vai lhe abalar. Né? Ela vai, lógico, momentaneamente, porque também você é ser humano, você se enquadra nisso. Você tem emoções, mas você vai ficar com medo, por exemplo. Normal ficar com medo. É uma reação normal ao trauma que você está vivendo. É um transtorno normal. Né? Verdade. O que você não vai conseguir se permitir... É se entregar. Né? É você negar aquilo ali. Né? É enfrentar. É seguir em frente, né? A rede de apoio é muito importante. Sim. Né? Você, como é que foi sua rede de apoio? Primeiro, foi família, amigos? Você participou de alguma... Sei lá, existem as instituições, né? Tipo, como Rede Feminina de Combate ao Câncer ou algum outro lugar. Você buscou isso ou ficou mesmo só em casa com a família, com os amigos? A primeira quando eu recebi o diagnóstico, né, automaticamente, como eu sou médica, né, e assim, a gente tem uma amizade muito grande, naquele mesmo momento eu liguei para o colega, meu esposo ligou para o colega, né, que é mastologista, que eu fiz a cirurgia com ele. A gente já foi logo direto para o consultório dele. Foi muito bacana, né? Eu tenho muita gratidão a essa pessoa. Então, me recebeu, né, disse, vamos lá, vai dar certo, você vai passar disso aí, isso passa, vai passar, a gente vai estar junto, vamos fazer essa cirurgia rápida e tal e tal. Então, assim, esse foi o primeiro passo, né? Quando eu cheguei em casa, a gente foi conversar com nossos filhos, né? Sim, e elas outro disseram... momento bem... Mas foi um momento tão legal, sabe? Foi um momento de tão encontro, né? Porque na hora que o pai falou para elas, né? E eu estava junto, aí a gente se abraçou e elas disseram, mãe, não vai agora, a gente precisa da senhora. Foi outro momento de muita força, para dar mais força ainda, pra né? Para mim, porque assim, eu falei, mas eu não vou, pode ficar tranquila. Não é meu momento. Apesar de estar, como eu tenho muita fé em Deus, né? Sim.
eu sabia que não era o momento, né? Aquilo ali era apenas mais um desafio na vida. Mas eu tinha certeza, por tudo que eu tinha construído. E assim, o que eu via para frente como caminho, não era o momento. Né? Então, assim, isso também me fortaleceu pela crença de que ainda falta muito tempo meu aqui na Terra, né? E às vezes, de repente, uma situação dessa vem até para... É como se, tipo, vai botar mais história boa na bagagem aí, né? Para poder fazer mais coisas que você precisa fazer aqui. Né? Tipo, é uma experiência, é um desafio, é como um esportista, né? Que tá lá buscando a medalha e tal, e acontece coisas no meio do caminho, que mas faz depois parte a normal história... do processo da jornada da gente, né? Verdade. E olha aí, hoje eu estou aqui contando a minha história, contando a servindo história. de exemplo, né? Para, dependendo da situação que a mulher estiver igual a mim, passou pelo meu caminho, pode ser um suporte, né? Com certeza. Para que a pessoa pense, poxa, mas aí ela, assim, ela passou pelas fases, né? Todas essas fases que a gente passa, pós-cirúrgico, né? Depois a radioterapia, depois as medicações que tem que tomar, que são medicações bem pesadas. Que tem efeito né? colateral? Série de efeitos colaterais. E tudo que vem passando na cabeça da mulher, o risco da quimioterapia, de perder cabelo, a vaidade feminina, que é normal. Né? Nada que você passe nesse processo é anormal. Né? Anormal é você permanecer na negação. Aí está anormal. Mas, fora isso, é um transtorno normal do ser humano. Algumas pessoas passam por fases diferentes, mais rápidas, mais aceleradas, como foi o meu caso, mas faz parte também do processo. Né? Faz parte da sua construção. Certo. E aí você não chegou a fazer quimioterapia, não precisou? Não precisei porque, apesar da doença estar num estágio inicial, por eu ter uma preocupação muito grande com a questão da saúde, né? Eu já estava no 49 anos, já estava no processo de menopausa, então eu tinha muita preocupação de fazer exames com muita regularidade. Foi flagrado no período de 6 meses entre o último exame e o exame, né? Então, assim, era uma lesão pequena. Foi bem rápido. Né? Corri o risco de fazer quimioterapia, mas eu tive a oportunidade, por orientação do oncologista, de fazer um exame. Né? Esse exame, quando o resultado saiu, mostrou que a quimioterapia não tinha benefício, que seria muito mais prejudicial do que benefício no sentido de recidiva. Sim. Então, assim, é um privilégio, né? O convênio não libera isso aí, mas eu tive a oportunidade de fazer o exame. Então, eu apenas fiz radioterapia. Fiz a cirurgia, né, da mama para retirada da lesão e fiz radioterapia, que também é um processo... Não é doloroso, mas também tem uma série de sequelas, né? Porque, apesar de ser rápido a radioterapia, eu falo que é uma dose de cura para o DNA. Mas, assim, à tarde, você faz de manhã e à tarde tem toda uma dor no corpo. Gente, mas, assim, trabalhei, porque eu precisava de trabalhar. Não por necessidade financeira, mas para mim mesmo. Para se sentir útil, né? Para eu me sentir útil, né? Para eu mostrar para as pessoas que... E é um exemplo, né? De qualquer forma você estava se ajudando, porque assim, quando a gente estuda e lê muito sobre essa questão da mente, né? De que você cria a vida que você imagina, que a imaginação é realmente uma coisa poderosa, né? É isso, porque quando eu vou acreditando que eu tô fraca, eu tô doente, eu não posso fazer nada, é isso que vai acontecer, né? Essa questão da manifestação da realidade, da cocriação. Hoje eu já entendo isso. Antigamente isso eu achava que era balela. É muito longe do que a gente pensa, mas é real. Mas é muito real, porque quando você acredita, você vai. Você não pode se permitir. A verdade é essa. Lógico assim, ficar triste, não fiquei triste. Lógico que fiquei triste. Claro. Tive muitos momentos de, assim, achar que não ia passar. Sim. Alguns. Sim. Né? Mas eu tinha uma força muito grande, assim, de ser exemplo, de inspirar. Porque, assim, eu tenho 3 filhas mulheres, né? Se essas 3 filhas mulheres, a gente não sabe o dia, né? Sim, o dia de amanhã, eu também tive a oportunidade de fazer um painel genético. E eu vi que nesse painel genético, a lesão que eu tinha, que o câncer que eu tive, não era um câncer, era de padrão hereditário. Que bom. Então, assim, eu sei que elas estão um pouco livres disso aí. Mas, nesse mundo de hoje... A gente não está livre de nada, a gente não né? sabe. Então, assim, se elas um dia passarem por isso que eu passei, elas vão lembrar da mãe delas forte, né? Resiliente, positiva, né? Então, isso também é uma obrigação da gente como mãe. É um papel, né? É um papel. Uma missão, vamos dizer assim, né? É uma missão.
para que os nossos filhos eles lembrem da gente nessa fortaleza, Isso. né? Porque, com certeza, na memória delas como pessoa, isso faz parte, Sim. né? E aí vem essa... Eu me lembro, você falando aí sobre Fortaleza e tudo, aí me veio a imagem do próprio Jesus. Sempre eu me lembro de Jesus em algumas situações, Sim. porque é isso que ele dizia pra gente, né? Quando ele dizia assim, ó, toma a tua cruz e me segue. E ele deu esse exemplo. Então, quando a gente vê aquela imagem, né, que a gente vê nos filmes por aí, dele caminhando com a cruz e sem reclamar, e resiliente, Isso. então ele estava ensinando para a gente aquilo ali. E a gente fazendo assim, como você está dizendo, a gente vai estar ensinando para quem está nos observando. É o pessoal, a família, os amigos, é a filha, né, é o colaborador da empresa. E realmente é muito importante. Aí entra muito forte mesmo essa questão da fé e do ser, né? Que eu sempre falo, essa construção que você falou aí, da gente entender que a gente não está aqui por acaso, Não. né? E tudo que acontece tem um porquê. Embora naquele momento a gente não entenda, Isso. ou tempos depois a gente não entenda porquê, mas tem um porquê. Tem uma né? razão. Tem uma né? razão. Tem uma razão. Ninguém vem ao mundo apenas para passar. Para passear, né? Não vem. Tem uma razão. Não adianta agora a gente querer entender qual é essa razão. O que é importante é a gente passar bem passado. Sim. né? E problema, gente, todo mundo tem. É. Né? Você pensa o quê? Então, assim, às vezes você tem até dinheiro na conta bancária, mas assim... Às vezes a pessoa diz assim, aquela pessoa ali não tem problema, não. Não tem. Porque vê a pessoa hoje em dia, ela atribui muita falta de problema a você ter dinheiro. Você tem Não dinheiro, tá com a vida ganha. Não é. precisa morrer de trabalhar e tal. Mas a gente tem questões, às vezes, emocionais, ou com filho, ou com, sei lá, alguém da família. Às vezes, autocobrança, né? Que a gente cobra por algum resultado, alguma coisa. Enfim, às vezes é uma questão de saúde, que independe de você ter dinheiro ou não. Ou não, exatamente, não é isso? exatamente. O que fortalece você, assim, o dinheiro é importante, obviamente, Sim. né? Porque ele dá algumas... por exemplo, eu fiz um exame que o convênio não liberava. Algumas possibilidades, Algumas né? possibilidades. Talvez eu tivesse que ir para a quimioterapia... Teria sido pior, Pior, né? Aliás. né? Então, assim, houve essa oportunidade. Mas, gente, fora isso, o dinheiro não traz alegria. Não traz. Não é a grande razão da alegria, né? Eu acho Ele que vamos dizer assim, um veículo. uma parte importante. É um veículo que tem gente que a gente sabe que tem tanto dinheiro e não é feliz. Exatamente. Né? E uma coisa que eu aprendi bastante, sabe, Francisca, é olhar mais assim, achar a felicidade, encontrar Deus nas coisas mais simples, coisas, né? Eu até postei outro dia no Instagram, a gente não precisa morrer para encontrar Deus, né? Sim. A gente encontra Deus nas pequenas coisas. E esses obstáculos que a vida vai colocando para a gente, é para a gente enxergar Deus nas coisas pequenas, né? E achar a felicidade nas coisas pequenas. Porque, assim, pode ser hoje o último dia. Verdade. E aí chega aqui, eu quero até deixar aqui agora esse recado, né? Que a Emereciane está falando, e é verdade, é da gente não deixar para depois o que a gente já pode fazer agora. Tipo, aquela amiga que a gente está aqui pensando em ligar para conversar, ou sei lá, ela quis conversar contigo e naquela hora tu não podia, mas aí depois tu te lembra e liga para aquela pessoa, né? Porque já aconteceu comigo, de uma pessoa, né? Uma pessoa que fazia parte da rede feminina. Ela, de vez em quando, ela ligava para mim para pedir ajuda para alguma mãe e tal. Ela gostava muito de ajudar, ela ficava muito ali. E aí, um dia, ela mandou uma mensagem assim, tipo, oi, tudo bem? Aí eu não vi a mensagem na hora, depois eu vi, já tinha passado um tempo. Aí depois eu ligo para ela e não liguei. Pois acredita que eu não falei mais com ela. Acabou. Tempos depois, poucos dias depois, ela teve um ataque cardíaco e morreu. A gente esquece, mas assim, a gente é finito, né? Sim. Nós somos finitos, né? Neste mundo. Verdade, né? nesse mundo agora. Em algum lugar. Né? Então, essa finitude vai acontecer. E é como eu falo sempre, passar por aqui e esse seu finito ser muito rápido, né, ou insignificante, é muito grave. Né? Uma das coisas que me fez ficar tranquila, né, me ajudou na fortaleza do tratamento, é o que eu tinha construído até aquele momento. Né? Então, eu tinha 3 filhas,
casamento sólido, né? As meninas muito bem, cabeça boa, já encaminhando para... Estão estudando medicina. Poxa, já tinha uma empresa, já tinha tanta história bacana, né? Saí do interior, vim morar na capital fazer medicina, na Universidade Federal, não é fácil. Sim. Né? Bem, né? Bem, com a saúde boa até aquele momento. Sim. E então aquilo ali me deu muita força, né? Fazia os exames regulares. A minha parte como pessoa, Sim. eu estava cumprindo, né? Não foi uma negligência, Não foi né? negligência. Então, assim, tudo isso somou muito para me ajudar a fortalecer e seguir em frente. Sim. Por isso que a gente pensa assim, outra coisa, aquela Madre Teresa, quando ela diz, né, que o oceano não seria o mesmo sem a gotinha que ela é, né? Isso. Mais ou menos isso. Sou uma gotinha no oceano, mas ele não seria o mesmo sem mim. Então, assim, é cada um de nós fazer a nossa parte aonde a gente está. Né? Se eu sou uma empresária, se eu sou a mãe, a esposa, a filha, a amiga, enfim. A gente procurar ser essa pessoa boa. Né? Tem até um exercício que a pessoa me pediu um dia, né, no negócio de sessão aí, de terapia, de coaching, ela falou: escreva o seu discurso fúnebre, que alguém vai ler no dia do seu né, funeral. Eu tomei um choque na hora, mas realmente é muito interessante, porque quando a gente escreve o que a gente gostaria, né, que as pessoas falassem sobre nós, aquilo, na realidade, dá uma pista do que a gente precisa fazer aqui na Terra. E aí, depois que eu comecei a escrever, eu achei bem legal. Eu li, eu até vou procurar esse negócio para eu ler de novo, mas está guardado em algum lugar do meu computador. Em resumo, assim, você está em paz? Você está em paz com o que você com a consciência, com o que você faz. Você está em paz com você mesmo? Todo dia é uma pergunta que a gente precisa fazer. Porque, assim, eu tô em paz. Você já fez seus perdões? Sim. Né? Você já entendeu o outro? Porque, assim, gente, se isso acontecer dia a dia, pode vir o que for. Pode vir o que for, você vai enfrentar e vai ser resiliente. Pode ser que daqui a 10 anos, 20 anos, eu não esteja aqui mais e isso aqui, e o câncer volte, enfim, o que for. Poxa, mas assim, eu me construí. Fez o seu melhor, né? Eu não consegui mais ser indiferente a tudo. Isso. Né? Tudo muda, o seu olhar muda. Isso né? que eu ia perguntar. Depois desse processo aí que você passou, teve algo assim muito significativo que mudou no teu jeito de viver, de encarar mesmo assim a vida, tipo valores, algo que você não valorizava e passou a valorizar? Como é que é a Mereciane antes e depois desse diagnóstico? Assim, eu já olhava bem o paciente, né? Mas eu passei a olhar diferente. Assim, não é diferente, mas com mais empatia. Sim. Né? O próprio médico, ele normalmente é empático, porque isso aí faz parte do juramento de Hipócrates lá atrás, né? A empatia. Mas a sensibilidade, principalmente para a mulher, e a questão do câncer da mama, né? Meu esposo, por exemplo, é mastologista. Então, quando ele comenta alguém assim, aquilo ali é mais doloroso, porque eu me coloco muito... assim, eu estou experimentando novamente o que aquela pessoa está passando. Sim. Né? Então, quando ele fala, diz, olha, comenta, a gente sempre comenta, né? E a cirurgia foi isso, foi aquilo. Eu disse, poxa, fez com muito carinho. Né? Tem acessibilidade, porque a pessoa é muita dor. Né? É muita dor. E você saber, você mudou. Eu mudei de lado, né? Eu passei de médico para paciente. Pois é, e você falando aí, agora me veio aqui na cabeça. Porque, assim, eu sou espírita, eu acredito em reencarnação. Então, como é interessante, olha, na casa de 2 médicos, o marido é mastologista, a esposa, né, adquiriu o câncer. De repente... né? É para realmente, exatamente, se ele já tinha empatia e cuidado, passa a ter mais muito ainda. Mais. Porque poderia ser, sei lá, qualquer outra doença, mas foi um câncer de mama, onde o marido é mastologista. Olha como é que é interessante aí. É muita... alguma coisa o universo quer comunicar. É algum recado, né, do universo, porque não tem lógica. Porque, por exemplo, ele poderia ser um câncer em outro local. Isso. Mas exatamente o que ele faz, né? Que é a mama, né? E assim, também assim, até para elogiá-lo mesmo, né? Porque a gente sabe que
alguns casamentos se desfazem por conta disso, né? Verdade. Até porque, assim, a anatomia sua não é mais a mesma, né? A sua mama... Eu fiz a opção de não colocar prótese, porque eu queria que não tivesse nenhuma complicação. Sim. Né? Eu sabia que ia fazer radioterapia e existe o risco de complicar. Na Sei. radioterapia, a própria prótese mesmo complicar. Né? Então, assim, eu queria sair bem rápido de tudo isso, o mais rápido possível, né? E voltar à minha vida normal. Quando você faz uma cirurgia dessa, o seu corpo não é mais o mesmo, né? Você olha no espelho e você vê aquilo ali todo dia, né? Mas foi retirada a mama inteira ou só uma parte? Não, só uma parte da mama, né? E aí outra mama eu simetrizei, diminuí. Entendi. Não era muito grande assim, diminuí, né? Para ficar simétrico e não ter muita alteração. Mas nunca mais é a mesma coisa, né? Você olha e vê claramente cicatrizes, né? Você começa a cicatrizes na vida, né? Sim. Mais uma, né? Porque essa é visível, né? Fora as invisíveis, né? Que a vida lhe proporciona. Então, assim, ele foi um excelente marido, né? Ainda hoje é. Então, me acompanhou em tudo, né? Deu e assim, apoio, e os maridos, eles precisam apoiar essa pessoa. Verdade. Porque, assim, gente, se você foi escolhido para casar com uma mulher, aonde foi, em que lugar do mundo, do universo, e ela tem um câncer de mama, e depois de tudo isso, você abandona a sua esposa, é muita falta de sensibilidade, né? É muito triste essa realidade, mas ela é mais presente do que a gente imagina, né? Exatamente. Então, a gente, assim, eu, no meu caso, né, só posso elogiar bastante o meu esposo, porque ele aguentou junto comigo, né? E quando a gente casa, é uma escolha. Né? É uma escolha na saúde e na doença. Exatamente. Né? Isso ficou muito claro para ele, porque a decisão que ele tomou lá se fortaleceu muito agora na doença, né? Verdade. Então, assim, os esposos precisam ajudar. Sim. Né? A gente continua sendo a mesma mulher. Né? Não mudou nada. Não mudou nada. Verdade. Continua sendo a mesma coisa. A gente não tem culpa disso. Sim. Né? Essas células que se reproduziram de forma diferente, a gente não tem culpa. Né? Então, é muito importante esse apoio, esse carinho para a mulher. Até para melhorar a própria imunidade, né? Porque se você está triste, se sentindo abandonada, se sentindo desvalorizada, isso impacta na saúde e até na própria recuperação. Isso, não é exatamente. Isso? Então, homens que estão aqui assistindo, ou mulheres que estão aqui assistindo, encaminhe esse vídeo aqui para os homens também, né? Para os maridos, para os namorados, irmão, para todos, porque é importante, sabe? Eu sou voluntária da Rede Feminina, aliás, fui por algum tempo, agora sou só colaboradora, e lá a gente ouve tanta história de mães que às vezes têm 5 filhos, aí um veio doente para cá também com câncer, e os outros ficaram lá, aí o homem de repente abandona a família inteira, porque diz que não consegue lidar com aquilo. Mas aí a mulher vai conseguir sozinha? Né? Assim, acho que a decisão de viver juntos, né, saúde na doença, é uma coisa muito séria, né? Então, assim, como ser humano, a gente não sabe o que vai acontecer com a gente. Não que você é uma moeda de troca, né? Que a gente não sabe o que vai acontecer. Sim. Poderia ser ele, e aí? Né? E não é um processo que eu escolhi. Processo que aconteceu. E geralmente a estatística, assim, pelo menos que a gente olha, né? É que, no caso, quando é o homem que adoece, as mulheres estão ali do lado, apoiam, cuidam, fica até a última hora, né? E já o homem não. Então, é preciso rever, né? Esses conceitos aí. É preciso rever, né? A gente, como mulher, também tem um papel importante, né? Assim, essa questão do vitimismo mesmo. Né? A questão do vitimismo mesmo, gente, segura, puxa o esposo, vamos comigo. Tá comigo. Não se entrega, né? Não se entrega, levanta a cabeça, né? Mostra fortaleza para ele. Porque, assim, na hora que você está tão forte, aquilo ali cria um halo de energia junto de você que não repele ninguém. Né? É verdade. Então, assim, isso não é fácil. Não é todo mundo, né? E existem estratégias, né? Você pode buscar uma terapia. Eu não sei se você foi na época fazer terapia. Eu não fui, não. Não, né? Deveria ter ido. Deveria ter ido. Mas, assim, eu tive um apoio tão grande, né? De todo mundo, assim. Somente da minha família. Né? Dos meus filhos, das minhas filhas e dele. E, assim, não deu nem tempo. Porque, assim, na semana seguinte eu estava fazendo cirurgia. Aí, na outra semana eu estava recuperando a cirurgia. Já comecei a medicação. Recebi o resultado de exame, já fui para a radioterapia.
não deu tempo Foi tudo nem muito de... rápido, né? Isso. Aí já voltei a trabalhar, porque eu queria trabalhar, porque eu não Sim. queria ficar em casa pensando besteira, né? Assim, então, todo mundo apoiando e tal, e eu levando a cabeça, não me permiti, né? Você gosta de ler? Adoro ler. A leitura te ajudou nessa hora? Porque Muito. o que eu quero dizer aqui nesse momento é alguns recursos, né, que essas Isso. mulheres podem... Ah, tem uma que não gosta de ler, mas gosta, sei lá, de trabalhos manuais, gosta de assistir coisas boas, né, na televisão ou aqui na internet. São... Eu digo assim, tipo ferramentas, né? Isso. Caixinhas de ferramentas ali. Não deixar o espaço. Não né? deixar aquela mente vazia, né? Tem leitura, tem amigos, né? Tem rede de apoio. Grupo de orações. Tem grupo de orações, tem a fé, Sim. né? Que ficou muito fortalecida, já era fortalecida e ficou muito fortalecida. Uhum. Tem sua construção. Construção é uma coisa muito séria. Muito séria. A gente não valoriza, mas é. Quem não se construiu, começa a se construir, porque você não sabe o dia de amanhã. É um alicerce para você receber qualquer coisa. Eu lhe falo, pessoa 10, problema tem que ser 10. Né? De repente, você coloca um câncer aí no problema 5, porque tem cirurgia, tem tratamento, tem quimioterapia, tem os paliativos da vida. E essa construção que você diz, é o autoconhecimento? Autoconhecimento. É investir em si mesmo, não é isso? Ser do bem, sério, ético. É muito bom, vale a pena. Ter pessoas né? para a gente admirar e se espelhar, se inspirar, né? Exatamente. Se inspirar, se construir, sabe? Levar uma vida regrada. Porque é isso, gente. Não tem outro sentido. Hoje mesmo eu sei que você é super disciplinada, muito. né? Com a atividade física, Sim. com a alimentação. Já era antes ou ficou mais depois? Como é que é? Depois, antes do diagnóstico de câncer, eu já estava começando a ficar mais velha, né? 49 anos. Então, 48, por aí, eu já comecei a me preocupar muito com longevidade. Então, já era uma coisa que eu vinha buscando. Questão de alimentação, atividade física, não tão quanto eu faço agora, Sim. né? Que aí eu descobri corrida e tal e tudo. Mas eu já vinha muito preocupada com isso, né? Estava fazendo academia, estava fazendo tudo. Não com a regularidade que tem agora. Sim. Mas já vinha preocupada com a longevidade. Né? Sabendo que a gente vai passar por um processo. Sim. Porque depois dos 50, a gente tem que... Acho que antes agora, também. Antes também, mas agora antes, que né? tem que cuidar mais, né? Porque a gente sabe que, dependendo de como a gente escolher aí para frente, a gente pode viver melhor. Sim. Né? Mais e melhor. E Sim. com qualidade. Então, assim, depois da... Eu me lembro bastante que o oncologista, né, falou, olha, uma coisa muito boa, importante para você, até na questão da recidiva, é a atividade física. Legal, olha aí, gente. A atividade física, até tem aqui um podcast com uma professora de educação física. Aliás, com duas já. Eu já entrevistei aqui, falando dos benefícios da atividade física, que muita gente ainda deixa para lá, né? Deixa de lado. Tô com tempo, não tô com tempo, ou então não tenho dinheiro suficiente para isso agora, e gasta dinheiro com outras coisas, mas não deixa um dinheirinho ali para pagar a academia. E vocês estão vendo aqui, no caso da pessoa que teve câncer, primeiro que o médico foi falando atividade que era importante a atividade física. Olha, ele falou claramente, olha, a sua recidiva, a sua longevidade vai depender do que você escolher daqui para frente. A atividade física você tem que inserir na sua vida. Se você já fazia, agora com mais ainda, intensidade, né? E aí, hoje eu tenho uma rotina, né? Logo cedo, de manhã, faço meu pré-treino. Acorda que horas? 4h30, 5 horas. Vai dormir cedo, né, então? Vou dormir cedo. Aí tem o pré-treino. Aí eu corro, né? Terça, quinta e sábado eu corro. 5 a 10 quilômetros. E aí, nos restantes dos dias, academia, com fortalecimento, musculação, Sim. rigorosamente. Rigorosamente. De segunda a sexta. De segunda a sexta. E tem uma alimentação bem regrada, né? Tanto o almoço, dificilmente... Assim, aí tira açúcar, né? Que é inflamatório. Assim, é uma decisão. É uma decisão. E uma prova de amor a nós mesmos, né? Porque, às vezes, eu estava no salão esses dias, e aí uma pessoa estava lá, uma mulher, e tudo, fazendo lá o cabelo. E aí ela disse, eu tô com fome, vou fazer um lanche. Ela já era bem, né? Já estava assim na linha da obesidade mesmo e tal. Aí, o lanche dela. Uma Coca-Cola... e uma bomba e um negócio assim, eu digo, meu Deus do céu. É uma consciência, né? É uma consciência. Ela não tem a consciência que aquilo ali... É uma escolha. Eu, hoje em dia, depois que eu comecei também a ler sobre isso, sobre acompanhar também as pessoas no Instagram, nutricionistas e tal,
Gente, eu não tenho a menor... Eu era igual uma formiga por açúcar. Eu tomava café, tinha assim 2 dedos de açúcar, né? Quando eu era mais nova. Hoje em dia eu tomo café sem açúcar, suco de fruta sem açúcar, quando é um suco, né? Eu evito assim o máximo. Eu como uma vez perdida, quando eu vou para o aniversário, alguma coisa assim. E não sofro por isso, né? Porque é exatamente como você falou, é uma questão de consciência. Eu falo muito em me permitir, É. né? Hoje, quando eu penso assim, um bolo, uma coisa assim, não é que você não pode. Né? Pode. Recentemente Só que não eu fiz pode todo dia, né? Não, recentemente eu fiz uma viagem, né? Sim. E uma iguaria do local. Aham. E você experimenta. Sim, Por que não tem problema. Né? O que não pode é todo até dia. o sabor fica até mais doce do que o Sim, doce, que realmente verdade. é. Porque o seu paladar já, até o meu nutricionista falou, né? infantilizou, né? Que é aquele paladar mais, vamos dizer assim, mais infantil, o mínimo possível do contato com o doce. Então, porque você vai se afastando disso aí. Mas, eu me permiti, mas muito pouco, né, Francisca? Assim, acho que é uma escolha mesmo, porque eu sei que aquilo ali, na hora que eu vou entrando ali na boca, eu já vou pensando em milhares de coisas, pois né? A gente, isso que eu digo, às vezes eu adorava, eu ainda gosto de um pãozinho francês bem quentinho assim, eu gosto. Mas eu não como todo dia. Não, você eu passo dias e meses até. Aí um dia me dá aquela vontade, eu como e pronto. Agora, por que eu vou comer pão todo dia, trigo, se isso faz mal para mim? Não é legal. Você começa a se conhecer, né? Eu, por exemplo, eu sou corredora. Hoje eu consigo entender um pouco mais de como é meu passo na corrida, que tênis é mais agradável ou não, né? Que velocidade é ou não para mim. Você vai com o tempo se conhecendo, inclusive seu próprio corpo, né? Sim. E, inclusive, voltando lá para a questão da mama, eu antes de fazer os exames, eu fazia exame muito rotineiramente porque eu tinha muito cisto de mama e eu tocava a mama e sentia os cistos, né? Então, aquilo me incomodava, né? Então, assim, você tem que se conhecer também, até o próprio corpo. Sim. Né? Porque se você notar alguma irregularidade nele, o autoexame de mama já não é mais, assim, o número 1, né? Para o diagnóstico da mama, do câncer de mama. Mas faz parte. Sim. Né? Faz parte o toque da mama, para você perceber alguma nodulação, alguma coisa diferente. Então, assim, gente, perceber o corpo é muito importante. O que você introduz pela boca, pelos orifícios que existem no seu corpo, vão fazer diferença, vai fazer diferença. Então, muito cuidado com isso, né? Esse conhecimento, mas é a maturidade, né? Buscar, é a maturidade. É aquela história, eu digo que aqui na internet, a internet em si, ela não é boa nem é ruim. Vai do que você vai escolher ver. Exatamente. Né? Então, aqui também tem muita informação legal. Assim, eu conheci muita gente que me ensina sobre alimentação, nutrição, né? Sobre vários temas aí que eu gosto, aqui na internet. Então, o tempo é precioso, né? Ainda mais para quem já passou por uma situação como você. Então, assim, o que você está fazendo com o seu tempo? Eu digo muito, o que você está... No tempo que você tem para olhar essa telinha bem aqui, o que você está olhando? Você está olhando coisas que lhe ajudam? Ou coisas nada a ver, banais, que não vai influenciar em nada na sua vida? Né? Principalmente trazer mais saúde física ou mental ou espiritual, né? Para a gente envelhecer bem. Como você falou que começou a se interessar pela longevidade. Eu também. Há muito tempo eu observo, eu digo que quero ser uma velhinha interessante. Isso. Porque a velhinha interessante é como? Andar, ter força para se levantar, a cabeça tá boa. Né? Se comunicar, tá assim, vamos dizer assim, acompanhando a mudança do mundo, não ficar lá naquela era que a gente nasceu e não ter mais nem condição de conversar com o filho. Ou atualizada, né? Eu vi esses dias o analfabetismo emocional, né? Sim. A gente tem muito, né? Muita gente analfabeta, né? Verdade. Emocionalmente. Verdade. Então, essa construção faz parte dessa formação emocional, né? A gente sair desse analfabetismo para uma formação melhor. Investir mais na gente. E quando a gente procura longevidade, a gente está saindo disso aí. Sim. Né? Porque o emocional está muito relacionado com o corpo. Não tem como. Não tem como. Não é que você é feliz só porque você tem um corpo bonito, não. Mas é um corpo saudável, é diferente, Isso. né? Verdade. Porque às vezes você pode ser até magro demais e não ter a parte necessária do corpo para a saúde. Sim. Né? Ou você pode ter um corpo razoavelmente bacana e não está saudável, né? Com gordura visceral, com aquilo. Sim. Então, assim, isso, corpo e mente,
É muito importante. E o seu emocional tem que estar sempre trabalhado para que você até consiga enxergar essas coisas que a gente enxerga hoje em relação à alimentação, à longevidade, porque senão é um vazio. Verdade. Né? E é um vazio muito grande, porque o envelhecimento leva um pouco a isso, né? Sim, quando você... A gente se distancia de muita coisa, né? Você vai estar envelhecendo, tem pessoas que vão ficando mais tristes, mais reclusas. E eu tenho observado isso e até olho para mim. Aí eu fico, não, pois eu vou aqui me movimentando. Então, hoje eu estou com 53 anos, mas olha, minha vida está tão ativa, está tão cheia de coisa. Talvez mais produtiva do que nunca, né? Eu estou mais produtiva. Eu acredito, eu olho assim, é muita ideia. E eu faço parte de coisas sociais e de coisas voluntárias, e é o trabalho mesmo. Então, assim, é trazer mais... Eu digo que é a gente trazer vida para a nossa vida. Isso, exatamente. Né? Se colocar desafios, né? Colocar desafios, né? E quando eles vão acabando, coloca outro. Sim. Além de desafios e sonhos, né? Sim. Porque aí é legal quando você mistura desafios e sonhos junto. Isso. É um desafio, mas é um meu sonho. Então, eu coloco o meu sonho como desafio. Muito importante, né? Para a saúde mental, para a sua longevidade, para que essas células cancerosas não se multipliquem, né? Pois é, não adoeçam, mentalizar, né? Você até falou uma vez, a gente estava conversando, de uma oração que você fez para as suas células. Isso. Né? E aí eu queria lhe pedir para ler essa oração aqui, porque é bem interessante. Na verdade, foi o seguinte, quando eu fiz a última sessão de radioterapia, eu escrevi um texto, né? Que eu mandei para algumas pessoas, e nesse texto tinha uma oração também. Mas foi bem legal. Né? Então, eu dizia que há exato 3 meses, porque entre o diagnóstico de câncer e a radioterapia, o final da radioterapia foram 3 meses, né? Então, há exatos 3 meses, uma porta diferente se abria para mim. Era um diagnóstico que eu não esperava. Levantei a cabeça, com a ajuda de Deus, minha família e vários anjos, em forma de positividade e orações, começamos uma caminhada para a cura. Hoje, a porta se fez, quer dizer, foi meu último dia da radioterapia, a minha última sessão, né? Terminei a última dose de cura que o DNA precisava. Joguei as chaves fora, bem longe, para ninguém mais encontrar. Saí fortalecida, saímos todos maiores, cheios de fé. Não consigo mais ser indiferente ao semelhante. Vou, a partir de agora, ter o propósito de rezar todos os dias para todas as células de todos os seres humanos, para que nenhuma mais sofra qualquer agressão. E, se sofrer, que consiga se defender. E aos irmãos que ficaram no caminho, que sigam da melhor forma possível, sem sofrimento, acreditando que tudo tem um sentido. #somos um só, somos todos iguais, somos todos irmãos, viva a vida. Muito bem. Viva a vida, né, gente? Então, assim, é incrível. E quando a gente vai evoluindo nessa caminhada, e eu digo muito nessa história da expansão, né? Da gente expandir a consciência, que a gente vai enxergando coisas que a gente não enxergava antes, a gente começa realmente a conversar com as nossas células, né? Porque são vidas. São vidas. São vidas. E aí é tão interessante isso, quando a gente começa a tomar essa consciência, porque a gente vai realmente emanando boas energias, acalmando, né, pedindo que elas se organizem, conversando. A alteração celular faz parte do processo normal do corpo. Então, assim, não se engane, qualquer um da gente, a qualquer momento, as células estão se degenerando, estão sofrendo agressão. Né? Daí, se ela vai evoluir para um processo de câncer, aí ninguém sabe. Né? Como é que isso vai acontecer? Mas toda hora, tá? Então, assim, a gente tem que estar sempre nessa oração para que, se ela sofrer agressão, ela saiba se defender. Né? Qualquer célula do corpo da gente, ela está ali constantemente, pele, sol, né? O que a gente coloca para dentro, o que a gente ouve. As né? emoções. As emoções, tudo isso somam para que, em algum momento, algum gatilho ali, a célula troque a mutação dela, a mudança dela, né? A forma dela. Então, assim, isso a gente não está imune, né? E isso vai acontecer. Sim. Mas que a gente esteja sempre fortalecido, e ela também sempre fortalecida, porque se ela for agredida, ela sabe se defender. Qualquer ser humano, qualquer pessoa, não merece passar por isso. Verdade. Né? Qual é o sentido disso tudo? E o pior é passar por tudo isso e não ter um olhar modificado. Isso. Porque diz assim, né? Que o sofrimento ensina, a dor ensina. Nem sempre.
tem pessoas que passam por situações bem adversas, ou de saúde física, ou de alguma situação na família, né? E essa pessoa, É indiferente, né? ela É continua igual. do mesmo jeito. Igual, não tem sentido. Às né? vezes com aquele coração duro, às vezes com aquele julgamento. Assim, ó, eu tenho uma frase bem legal que fala o seguinte: seja gentil com o outro, que você não sabe o que é que o outro está Verdade. passando, né? Diante de uma situação dessa, quem não modifica precisa de tratar, Pois é. né? Precisa se tratar porque não é que isso vai acontecer novamente, mas, assim, qual o sentido? Qual o sentido? Porque se a gente está aqui para evoluir, Isso. né, independente da fé, da religião que você siga, mas a gente sabe que a gente está aqui, até uma planta, qualquer coisa, evolui, né? Você planta ali a sementinha, ela vai crescer e Nunca virar é uma mais árvore, o mesmo. né? Nunca mais é o mesmo, né? Nunca mais é o mesmo. É. E aí, como é que a gente vai nascer de um jeito e vai morrer do mesmo jeito? Né? Acreditando, sei lá, às vezes, eu nasci assim, eu aprendi a fazer assim, eu só vou fazer assim. Será que a gente não pode melhorar, mudar, flexibilizar, né? É um alerta, né? É um alerta. Eu acho que quem passa por uma situação como essa tem que ser diferente, né? Tem que compartilhar, tem que mudar o olhar, né? Tem que ser mais sensível com o outro, né? Tem que desvalorizar coisas que você enxergava antes, assim, de forma muito grotesca, né? Sim. As coisas vão perdendo sentido e ganhando outros sentidos, né? Verdade. Aquilo que você valorizava, muita coisa material que você valorizava, você começa a não fazer sentido, né? Você começa a olhar coisas muito mais... Os seus valores, eles começam a ser mudados por coisas pequenas, né? É. A sua felicidade começa a ser pontual. Isso. Não uma felicidade plural, mas uma felicidade singular. Sim. Né? Você começa a enxergar Deus, né? Em coisas bem mais simples. Né? Então, às vezes, por exemplo, agora na empresa a gente está com um autista, né? Sim. E eu achei legal porque eu olhei uma foto e ele estava nessa foto com as outras pessoas num espelho. Estava todo mundo lá da empresa e ele estava junto. Poxa, ali, eu juro que eu vi Deus ali, sabia? É. Vi Deus porque ele estava integrado junto com os outros, né? Sim. Na minha cidade do interior, um andarilho caminhando, né? E esse andarilho ele foi eleito como patrimônio vivo da cidade, né? Poxa, ali é Deus, né? É. São coisas assim que a gente começa a enxergar a beleza, né? O sorriso de um filho, Sim. né? A conversa no fim da tarde com o esposo. Ali é Deus, né? É. Não precisa morrer para ver Deus, gente. Verdade. A gente encontra Deus aqui. No dia a dia, no dia a né? dia da gente, né? Nas coisas simples que a gente esquece, né? Não valoriza. Então, os meus valores começaram a ser muito mais pontuais, singulares, que plural. Sim. De que muito. Você começa a viver com mais presença, né? Enxergar mais o outro. Mas a pessoa me dá problema, me dá trabalho. Mas e aí? E o que está acontecendo para isso, né? Vamos ajudar? Vamos ser diferente, né? Vamos tornar o mundo diferente. E o grande propósito de tornar o mundo diferente com a nossa experiência de vida, né? Com a nossa atitude, né? Compartilhar mesmo, como eu sempre falo, compartilhar muito, né? Fazer o bem, mostrar para o outro como é que ele pode enxergar o mundo diferente. Essa é a obrigação da gente. Porque senão não faz sentido tudo que você passou. Exatamente. Né? Não faz sentido. O que você vai fazer com tudo isso, né? O que você vai fazer? Bora lá, eu vou ensinar, eu vou ajudar uma mulher que está ali passando por uma situação, eu vou criar aqui um projeto, eu vou mudar a maneira como eu fazia na minha empresa ou na minha casa. Então, tudo. É que nem eu falo muito assim na empresa, quando a gente faz alguma entrevista, não, algum treinamento. Eu digo, olha, não adianta nada a gente passar aqui uma tarde inteira, né, uma manhã inteira, e depois você sair e fazer do mesmo jeito que você estava fazendo. Não adianta. É melhor não vir, não sentar nessa cadeira, não né? ser igual. Você não pode mais ser igual. Você tem que fazer uma pequena mudança, mas que faça. Né, que faça algo diferente. E esse é o intuito aqui, né, desse podcast, estar trazendo essas histórias para ajudar a pessoa que está ali do outro lado, que eu digo muito, quando a gente fala nossa história, ou, sei lá, algum desafio que passou, a gente às vezes está falando até sem ter essa presença que a gente está conversando aqui. Mas ali, uma palavra que você disse
minimiza, né? A Pode dor do dar uma outro. luz ali para aquela pode. pessoa que está ali Pode dar um alerta, ouvindo, um alento, né? minimizar a dor, né? Diminuir a dor, ou ser um estímulo para levantar Pra a cabeça, levantar. para seguir em frente. Isso. E aí, aproveitando, eu quero até dizer aqui para as pessoas que estão assistindo, que são aqui do Piauí, né, que existe a Rede Feminina de Combate ao Câncer do Piauí. Aqui a gente tem muitos médicos bons, né, Muito. na nossa cidade aqui, Teresina, e também no entorno. Então, não se deixe assim de lado. Se cuide. Se você já está passando aí pelo processo, busque ajuda. Né? Você pode entrar em contato com o pessoal da Rede Feminina, que sempre está lá para ajudar. Tem também a Fundação Maria Carvalho, que é uma outra fundação aqui na cidade, que ajuda, faz até doação, Sim, né? sim. De prótese, eu acho que faz de peruca também, não sei. Mas o fato é que a gente não está só, né? Que você não está só, que existe, eu digo muito, se existem essas instituições, pessoas, médicos, enfermeira, tudo, são anjos, como você disse no Verdade. início, que Deus deixou aqui na Isso. Terra. Positivos, né? De Né? positividade. São pessoas né? que podem lhe ajudar, que você tem com quem contar, você não está só. É que nem aquela mensagem lá das pegadas na areia, né? Às vezes a gente pensa que está sozinho, mas Jesus está Tá segurando carregando, você. né? Você está nos braços dele, É. né? Então a gente tem que ter essa fé, a gente tem que acreditar que tudo tem um objetivo, né? Um propósito. E que você não é a primeira. Não. E, infelizmente, não vai ser a última. Então, assim, a gente precisa não perguntar por que eu, né? Como uma vez a gente conversando, você falou. Mas, tô com essa situação, né? E o que é que eu vou fazer agora? Não, porque assim, se né? você questiona por que eu, o que vai fazer diferença? Pois é. Nada faz Ninguém diferença. vai ter essa resposta, não, né? Não vai ter, você não vai ter essa resposta. E não vai fazer diferença no seu tratamento. Isso, então a gente tem que perguntar, o que é que eu preciso fazer né? Agora? Né? Agora, bora lá, o que é que eu preciso fazer? É fazer isso, fazer aquilo, e vamos lá, vamos andando. Não, exato. Vamos, absorver, né? Aí você, do seu tempo de recuperação é com você. Né? Pode ser um dia, pode ser uma hora, né? Um mês, depende da pessoa. Que seja o mais rápido possível, porque a doença não espera. Sim. Né? E você também não vai ficar esperando. Verdade. Então, escolha o seu tempo de recuperação. O meu tempo de recuperação foi meia hora. Foi rapidinho, né? Acho que foi 15 minutos. Acho que depende muito também da personalidade, do que você já vinha construindo antes, né? Exatamente, Porque então, passou um filme, ok, tá. O que é que eu fiz para isso acontecer? Da minha parte, nada. Né? Eu estou preparada, eu vinha fazendo a minha parte como o exame, ok, estava. Então, acabou. Rapidinho. Não ficou naquela questão da culpa. Vamos lá, eu não fiz o exame. No caso, eu fazia, mas vamos lá, que quem estiver ouvindo aí não fez. Ok. Vamos seguir já em frente. Passou, é daqui para frente, né? Passa uma régua na sua vida, passe uma régua, siga em frente. Sim, o auto-perdão, né? É muito importante, porque isso até piora muito, né? A doença, tudo que você... Então, assim, se perdoe. Por exemplo, eu não fiz, eu negligenciei a minha saúde. Foi. Mas naquela época, naquele tempo lá, de repente, você não tinha consciência que agora vai passar a ter. Exato. Então, perdoe, né? Assim, foi o melhor que você fez com o nível de consciência que você tinha. E agora, daqui para frente, você vai... Passa a régua. Né? Passa a régua e começa o negócio. Passa a régua e começa. Começa de novo. Assim, tem tanta coisa interessante, né? Eu comecei a correr, acho que tem 1 ano e pouco, né? E até na academia lá, eu fiz um vídeo lá, tá lá na academia, no IPS, né? Em que eu passei na frente da clínica de radioterapia, correndo. Olha que legal. Foi uma emblemático nesse negócio. Foi uma emoção para mim, porque há 1 ano atrás, exatamente 1 ano atrás, na época que eu passei correndo, eu estava entrando para fazer a sessão de radioterapia. E dessa vez eu estava passando correndo com super saúde, né? Sabe, assim, feliz, assim, porque a corrida dá muita endorfina, libera muita endorfina, né? E que ali, legal. Feliz, eu digo, poxa, assim, que superação, né? É como você fala, tudo passa, né? Aquela situação... Como eu positivei uma situação muito negativa na minha vida, né? Ressignifiquei, né? Como eu mudei aquilo ali. Eu estava passando no mesmo lugar que eu tinha me despedido e jogado a chave fora. Não mais para tratamento, mas para só dizer, curtir tô aqui, um dia correndo tô lá. Tô aqui...
né? Um ano depois, e estou contando história, e estou sobrevivendo. Sou mais uma sobrevivente Pronto. de tudo que a gente passou. Essas histórias todas também fui muito bem acolhida em tudo que eu fui, né? Todo lugar que eu fui. Pela positividade, sempre com a cabeça erguida. E aí foi muito bacana. Tem muita história, né? Assim, o crescimento como pessoa, né? Me fortaleceu muito mais, assim. Então, assim, se eu estava bem preparada, agora então é que eu fiquei... mais ainda, né? mais preparada ainda. Muito interessante. E você acredita que, então, porque eu sempre pergunto aqui a história do superpoder, né? Qual é o seu superpoder? No caso dessa história aqui que você está contando pra gente, qual foi o superpoder que lhe possibilitou essa vitória? O meu superpoder foi a fé. A fé foi, assim, o melhor remédio que eu consegui ter neste momento. Foi acreditar. A fé de que tudo ia passar, né? Até eu conversei com você, aquela frase que é clichê, que eu achava Sim. muito que é clichê. Tudo passa? Não é. É verdade mesmo. Dia a dia é uma conquista, né? Hoje, todos os dias, é um dia a mais para mim. É um dia de cada É um dia a vez, mais. né? É, exatamente. Quando eu fiz a cirurgia, né? No dia da cirurgia, aí no dia seguinte eu achei, meu Deus do céu, aí eu estava viva. Aí passou um dia, eu já conseguia me levantar. Aí, 3, 4, um mês, eu estava num congresso, um mês depois da cirurgia. Eu falei, gente, tudo passa. É. Tudo passa. Né? A gente é que tem... a relação com o tempo é que faz com que a gente sofra mais ou menos. Né? Aí o mediatismo, mas eu sabia que ia passar. Então, minha relação com o tempo foi muito amigável, porque eu comecei a entender que ele era meu amigo, né? E estava me ajudando a passar por aquele momento da melhor forma possível. Por isso que tudo passa, viu, minha gente? Olha, tudo passa. Vamos acreditar, ter fé e fazer a nossa parte, né? Porque o que não está ao nosso alcance, está no alcance de Deus, ele vai cuidar da parte dele. E eu sempre digo, Deus não vai fazer o que a gente precisa fazer. Então, vejo muitas pessoas também, às vezes, pedindo muita coisa, né? Eu quero, por exemplo, eu quero saúde. Mas o que eu estou fazendo para eu ter saúde? Exato. Tem que fazer a sua parte. Eu estou fazendo a minha parte, estou fazendo atividade física, estou comendo direito, estou cuidando da minha mente. E aí, até para reforçar a história do autocuidado que a gente está falando, uma coisa bem legal que eu vou falar aqui, porque algumas pessoas podem não conhecer, são essas terapias que se chamam hoje integrativas, né? Que é o Reiki, que é uma massagem, sei lá, uma meditação, é a terapia mesmo com a psicóloga, caminhada, meditação. Correr, né? como você está fazendo, Correr, quem pode, né? Lógico, quem está em condição de correr. Contato com a natureza, Isso. Coisa que antes também, quando eu era mais nova, eu nem prestava atenção nisso, achava besteira. Mas o quanto é importante a gente pisar numa grama. Isso. A gente abraçar uma árvore, que as pessoas dizem que quem abraça a árvore é gente, nada a ver. Mas ali tem uma energia muito boa, né? E a gente, assim, se sentir, porque nós somos parte da natureza. Tudo é energia. Respirar então, um ar respirar bacana. um ar puro. E encontrar essa alegria que você fala, ver Deus em tudo. Ver Deus. Numa flor, né? Numa criança que passa ali, numa situação dentro da sua casa. Então, é saber viver. Inclusive, a gente fez uma camisa no Setembro Amarelo, de uma entidade aí que eu faço parte, né? Que é beneficente e tal. E a gente botou essa frase na camiseta: é preciso saber viver. Então, toda pedra no caminho, assim, na frente tem... Toda pedra no caminho você pode retirar. E atrás a gente colocou, é preciso saber viver. E casa muito bem com essa história que a gente está contando, né? Então, o diagnóstico do câncer, a própria doença, foi uma pedra, vamos dizer, no caminho, mas que você soube retirar. Fez a sua parte, né? Enfim, foi buscar todas as pessoas e os recursos que poderia lhe ajudar. E hoje você está aqui contando a história e passando essa mensagem, né? Que é preciso saber viver. Né? Porque quando a gente vive, né, com essa consciência, querendo se construir, como você falou... Em paz. Né? Em paz. Né? Com a nossa consciência. É isso que... E é muito sério, né? A gente, realmente, a vida tem que ter um sentido. Né? O que é que você quer ser lembrado quando tudo isso passar? Pois é. Né?
Hoje em dia a gente documenta tudo, né? Então, assim, esse podcast vai ficar. Vai ficar. Pode ser que um dia nem eu nem você Sim. estejamos mais aqui, mas as nossas memórias vão estar gravadas. Vão ficar, né? aí. Então, nós seremos pessoas diferentes. Sim. Com sentido. De alguma forma, a gente sentido. Deixou aqui uma mensagem positiva, né? Que mensagem você está deixando? Não necessariamente precisa vir no podcast para falar. Sim. Mas, assim, e na sua família? O que é que você está deixando? Exatamente. Dos seus filhos, o que você está deixando? Né? Que Os memórias? exemplos, né? Que memórias você está deixando? Memórias felizes, porque eles vão resgatar essas memórias em algum momento. Verdade. Né? Seus netos. Sim. Né? Qual a mensagem que você, como vó, né, tá passando? Se você não tem filhos, seus parentes. Por que você viveu? Para que você sobreviveu? Né? Tem até aquele livro lá, que é do campo de concentração, meu Deus, agora esqueci o nome do livro, deu um branco. Que ele era psicólogo e ele estava no campo de concentração. Acho que é O Sentido da Vida. Acho que é esse o nome. E é bem famoso esse livro. E ele diz que ele observou lá no campo de concentração que quem conseguiu sobreviver a tudo aquilo tinha propósito. Eles queriam fazer alguma coisa. Ou eles tinham um projeto, ou eles queriam ver o filho crescer, queria alguma coisa. Então, a gente está aqui para fazer alguma coisa. Tem que ter sentido, né? Não tem como você passar por essa vida e não ter sentido nenhum. Você ser mais um, né? Como é que você quer ser lembrado? Isso é muito sério. É muito sério, né? A gente só vai entender. Lógico que a maturidade faz esse entendimento. Mas tem gente que também tem maturidade. Passa na questão da... com 50, 60... E não entendeu ainda o sentido da vida, né? Ainda não entendeu. É o mundo da pessoa e acabou. Verdade. É o narcisismo, é o egoísmo, é o ego, né? Então, assim, qual é o sentido? A paz é muito importante para você passar dentro das situações. Sim. Nós vamos viver, assim, a gente não sabe daqui para frente se vai ter outro obstáculo, se não vai ter. Mas, assim, e aí? E se tiver, você está fortalecido? Não é que você vai esperar uma doença, eu vou me fortalecer para ter uma doença. Não. Mas pode acontecer, né? É igual os recursos financeiros também. Você tem que se preparar. A gente não sabe o dia de amanhã. E a mesma coisa é a nossa cabeça, né? A nossa emocional diante das situações. Você está se preparando? Não está? Como se preparar? Tem vários recursos, né? Seu corpo está preparado para aquilo? Você está fazendo sua parte? Tudo isso vai diminuindo o impacto que um problema vai lhe causar. Sim. Né? Até porque, se você cuida do seu corpo, por exemplo, eu tenho uma alimentação regrada, faço atividade física, enfim, não como nada muito cheio de química e tal. É até mais fácil, qualquer situação que aconteça de doença física, você se recuperar. Isso. Né? Do que uma pessoa que está lá toda desregrada, que não faz nada e que come tudo errado, tudo inflamado. Né? E a própria consciência também, né? Porque no momento você diz, poxa, eu devia ter feito, né? Pois é. Eu devia ter feito, né? E é tão simples, mas acontece que a gente vai negligenciando, né? É muito sério, né? Assim, eu acho que a gente precisa repensar muita coisa, né? Muita coisa na vida da gente. Não só agora que a gente passou por uma doença, né? Ou quem passou. E a melhor coisa é aprender com a experiência do outro, né? Do que a sua digo própria, muito, é melhor a gente aprender com os erros do outro do que com mais os barato, nossos. né? Menos sofrimento. Então, assim, aproveitem, usem a minha experiência de passar por esses desafios todos, né? E como eu me encontrei diante de um desafio desse e como eu consegui superar, porque eu, de uma certa forma, vinha me preparando. Se construindo, vinha né? me se construindo, preparando. né? Preparo, construção, tá tudo junto. Tudo junto, né? Para isso. Não que você vai se preparar para isso, mas assim, fazia sentido. Eu digo muito assim, empreenda-se, mulher. Quando eu digo empreenda-se, é exatamente em tudo. Inclusive isso. Né? Inclusive isso, na sua própria vida, na sua mente, no seu espiritual, nos seus relacionamentos. Porque não o que eu vejo, às vezes a gente vê, principalmente em mulheres que se dizem empreendedoras, elas às vezes se esquecem de si. Isso. Se volta total para o negócio e não se cuida, e aí eu estou doente, mas não tenho tempo, amanhã eu vou procurar, amanhã eu vou no médico, amanhã eu não sei o quê, e vai deixando para depois. Então, é empreender primeiro em nós mesmas, para depois a gente ter condição de empreender em qualquer negócio. Na nossa família, na vida. A vida é uma empresa. É uma empresa, verdade. A gente precisa estar realmente todo o tempo administrando aquilo ali. Tempo, saúde, paz, felicidade. Está tudo junto, né?
Não tem como você separar. Verdade. E aí, se você souber empreender nessas áreas todas, vai ser feliz. Sim. Né? E aí, quando aparece uma dificuldade, você tá construído, você está preparado, você tem uma nota... Você está mais firme, né? Firme. E a sua nota como pessoa e a nota do problema está muito diferente. Né? Tem um abismo grande e você consegue passar aquilo ali da melhor forma possível. Sim, né? com vantagem, né? Isso, com menos sofrimento. E se você for aí definir hoje uma mulher poderosa, diante de tudo que você já passou, diante de todos, né, todos esses aprendizados que você já teve, tanto com a problemática aí do câncer, como com tudo, como seria essa mulher? O que é essa mulher poderosa para você? Assim, é uma mulher que se constrói né, diariamente, né? Que erra, que aprende, que acerta, né? Que acredita, Sim. que vive, que enxerga Deus, né? Ela é singular, ela é plural. E ela vai topar qualquer coisa que acontecer daí para frente, porque ela acredita que ela suporta aquilo ali, né? E lógico que vai construindo também as redes de apoio. Sim. É muito importante, né? Relações firmes, verdadeiras, genuínas. Sim. Que não há nenhum interesse. O interesse é você mesmo. Né? Verdade. Porque pelo que você passa... Eu falo sempre assim que a gente precisa ser indispensável ao outro. Não é necessário e dependente do outro, mas indispensável. Porque você está comigo, porque você é feliz. Sim. Porque você encontra a paz ali. Então, isso tudo junto faz um pacote que você se torna uma pessoa poderosa, né? Um ser humano poderoso, uma mulher, no caso. Pois é. Uma mulher poderosa. Eu gosto muito de fazer essa pergunta para até desmistificar e aprofundar na realidade essa história que se fala muito hoje em dia. Porque a gente vive num mundo muito superficial. E olha que eu não falei em dinheiro, né? Pois é. Não falei em nenhum momento que você precisa ser uma mulher rica. Não. Né? Eu acho que se você tiver essas qualidades, né? Independente da sua situação financeira, né? Você tem poder, né? Interessante. Sim. Se você é uma pessoa interessante, se você faz sentido para uma série de situações da sua vida e do outro, você é poderoso. Com certeza. E é isso que eu gosto e que eu quero muito, cada vez mais, de divulgar, né? Aqui nesse podcast. Então, se você gostou, está gostando dessa conversa, viu que pode ajudar alguém, compartilhe esse vídeo com alguém, deixe seu like, né, para que o YouTube entenda aí que é interessante esse assunto e vá propagando mais ainda, porque assim a gente vai fazendo bem. Eu digo muito que a gente pode ser canal de luz na vida das pessoas, que Deus coloca a gente, dá dons e talentos para cada um de nós e distribui os recursos, é para a gente fazer o bem. Então, aonde a gente estiver, você que está aí do outro lado, você está assistindo esse vídeo, você está gostando, pois clique aí, compartilhe com alguém, você está sendo luz na vida de uma pessoa. Às vezes, eu mesma já cheguei a mandar coisa para uma amiga e tal, que eu achei interessante, e ela estava precisando daquilo naquele dia. E aí ela me retorna e diz assim, meu Deus, mulher, eu estava precisando ouvir isso, ou eu estava precisando ler isso. Então, às vezes, a gente acha que isso é bobagem, mas não é. Isso é sério, a gente precisa utilizar, né? Se existe hoje internet, né? Se existe essa possibilidade de um podcast, isso tudo são recursos que Deus coloca no mundo. E pessoas. Tudo que existe no mundo não é à toa, né? E a gente tem que entender e ter essa percepção, como você disse, que depois, né, que aconteceu a situação do câncer, você começou a observar mais as pequenas coisas. E tudo, se você estiver olhando com esse olhar, né, de espectador da vida, você vai enxergar que nada é por acaso, que tudo tem um porquê e que a gente precisa só fazer bom uso, né, estar presente e fazer bom uso daquilo que a gente tem nas nossas mãos. Né? Se a gente tem bem aqui uma câmera, vamos falar, passar uma mensagem legal. Se você está aí com seu celular ou no seu tablet, enfim, tem a setinha lá para clicar, clique na setinha, mande para alguém, porque é muito importante, né? A gente não pode desperdiçar os recursos, o tempo, né, as habilidades que Deus nos dá. A gente precisa fazer alguma coisa para quando a gente chegar do lado de lá, a gente ir com essa consciência tranquila, né? Em paz, dizendo assim, ó, fiz a minha parte, né? Como você disse. Então, Emereciane, para a gente fechar a nossa conversa aqui, que já está passando um pouquinho da hora, eu queria lhe pedir para deixar uma mensagem
para essas mulheres que estão assistindo a gente. Eu sei que tem também uma letra de uma música que a gente conversou, né? Quiser ler um trechinho aí daquela música que eu acho bem legal, que a gente pode depois deixar como dica para as pessoas verem. Porque é importante. Eu sinto que tem uma pessoa do outro lado precisando, né? Então a gente pode ajudar. Eu conversei com você, né? Comentei com você que tem aquela música de Guilherme Arantes, Meu Mundo e Nada Mais, né? Então, assim, o que eu senti naquele dia lá do diagnóstico, né? Basicamente, ele traduz na música, né? Quando eu fui ferido, vi tudo mudar, das verdades que eu sabia. Só sobraram restos que eu não esqueci, toda aquela paz que eu tinha. Eu que tinha tudo, hoje estou mudo, estou mudado, né? Eu queria tanto estar num quarto escuro, daria tudo por meu mundo e nada mais. Então, assim, a gente voltar a tudo, né? E também voltar a sorrir. Então, o que eu quero deixar de mensagem, assim, gente, problemas todo mundo tem, né? Como eu falei aqui, para mim foi um problema numa situação que eu conseguia contornar, porque não é que eu estava preparada para aquilo, né? Mas eu estava construída. Sim. Eu vinha me construindo como pessoa. E eu não tinha mais como dizer que aquilo ali ia sucumbir. Me sucumbir, porque assim, eu nem tinha condição. Tudo que eu que eu falava para todo mundo, Sim. tudo que eu pregava, né? que eu acreditava, me fortaleceu muito. E eu não tinha como. Cadê tudo que eu falava? É como se fosse a prova dos 9, Era né? Vou fazer agora eu vou mostrar. Era incongruente, né? Então, assim, eu tinha paz, né? Para aquilo. Sim. Eu tinha maturidade para aquilo, né? Eu estava segura de que eu ia passar por aquilo, ia ter força, né? Então, faça seus exames. Não é porque é outubro que você... eu vou esse mês... o ano todo, né? Todos os dias do ano. Todos os dias são possíveis. Tire um tempo para você. Se dedique a você. Não é egoísmo, né? É necessário. E atividade física... alimentação. A amamentação é extremamente importante para a mulher. Né? A que vai ser a mãe. A amamentação é um fator que lá na frente previne, ajuda a prevenção do câncer. Né? Eu amamentei, mas assim, mesmo assim ainda teve. Mas assim, é um fator que a gente sabe que é conhecedor. Cientificamente já é provado. Cientificamente provado. A questão do peso na mulher é muito importante, porque tem muito hormônio ali envolvido. Né? Se cuide, crie relações sólidas, genuínas. Com quem você convive, seu marido, seu esposo, quem for, o que você escolher para ficar junto de você. Solidifique essas relações, porque essas pessoas vão ser suporte para você. Verdade. Você não vai seguir sozinho, né? Seus amigos, crie uma teia bacana de verdade junto de você. Sim. Né? De paz, de singularidade, de pluralidade, porque você passa. Tudo vai passar, né? A vida é maravilhosa, a vida é importante. Embora somos finitos, né? Mas essa finitude ela pode ser mais prolongada se a escolha que a gente fizer for a mais acertada. Com certeza. Né? E ser feliz, gente. Ver Deus em tudo, enxergar Deus. Porque eu não consigo ver um mundo diferente disso, né? E compartilhar o bem, compartilhar suas histórias de vida, né? Ser segurança para todo mundo, ser suporte, ser pilar na vida do outro. Servir, né? Servir. Que é o que Jesus ia ensinar para nós, né? Ser necessária na vida do outro, independente da questão financeira. Mas o outro, é importante o outro estar com você e você estar com o outro porque é prazeroso, né? E é isso aí, sabe, Francisca? Assim, acho que quanto mais a gente compartilha maior, quando a gente começou a conversa, né? A gente compartilha maior. Que meu exemplo sirva de inspiração, de segurança para o outro, né? Que eu consiga passar alguma coisa boa, de mensagem boa, né? Eu ainda estou sobrevivendo. Graças né? a Deus. Eu acho que vou sobreviver mais. Eu acredito, eu tenho certeza. Está super bem, né? E atleta. Exatamente. Ainda estou no período de cura, né? Não tenho a remissão completa, porque é com 5 anos que a gente faz todos os exames, né? O último exame que eu fiz estava tudo ok. E é mais um desafio. Vida que segue, né? Tenho certeza que é mais um desafio. Né? E se acabasse hoje, estava tudo certo. O meu compromisso com a vida estava resolvido, né? Eu tenho um rastro de vida pelas coisas que a gente já construiu, né? E que vou construir para frente, porque eu tenho certeza que ela vai continuar. Que ainda vem.
Pois é isso, gente. Olha, muito obrigada, Mereciane. Foi excelente esse bate-papo, importante, nesse mês de outubro, Sim. que se tem a campanha aí do Outubro Rosa, mas como você mesmo falou, todo dia é dia da gente se cuidar, todo dia é dia de fazer o autoexame. Se sentiu aí alguma coisinha diferente, já procurar um médico, né, para que você realmente consiga aí ganhar tempo, né? Porque quanto mais cedo, caso, né, exista algum diagnóstico positivo, quanto mais cedo começa o tratamento, melhor, não é isso? É isso. E vamos seguir, vamos compartilhar esse vídeo para mais pessoas, esse episódio. No próximo episódio, a gente vai ter uma outra mulher falando também, né? A gente vai procurar trazer várias mulheres esse mês, trazendo algum tema relacionado ao câncer, né? Ou falando da própria prevenção, ou de uma experiência que passou, ou de algo que possa ajudar a passar por esse processo. Mas a intenção aqui é mandar muita positividade, né? E dizer que a vida, ela vale a pena e que é preciso saber viver. É só a gente ir aí se construindo, como você falou, e vivendo um dia de cada vez. E eu digo muito, é uma forma da gente honrar o presente que Deus deu pra gente, que é a vida. É isso. Então, é se cuidar, né? O auto-amor, quando Jesus dizia amar o próximo como a ti mesmo, né? É amar a gente, é se cuidar. É saber o que eu estou comendo, o que eu estou pensando, né? Com quem que eu estou me relacionando, o que eu estou vendo. Porque tudo isso vai construir, né, essa vida que a gente quer viver, quer ser feliz, pois vamos fazer nossa parte. Tá bom? Então, eu agradeço demais aí a tua audiência, a tua ajuda. A gente está crescendo cada vez mais. Esse podcast ele tem esse objetivo de despertar o poder da mulher que está aí do outro lado. E esse poder é tudo isso que a gente conversou aqui. Esse poder interior, essa força interior, essa expansão, né, da consciência, enxergar coisas que, às vezes, no automático a gente não enxerga. E eu conto com você aí para ajudar cada vez mais que essa mensagem chegue a mais e mais mulheres pelo mundo afora, porque a internet não tem barreira, não é isso? Então, um abraço e até nosso próximo episódio.